Quando o Brasil foi sorteado como sede da Copa, lá longe, para a gente era um sonho distante participar dessa cobertura, né? Quando as seleções definiram os seus locais de treinamento, é que para a gente foi até um susto, foi algo maior do que a gente esperava, ter 4 seleções aqui na região. Ao mesmo tempo que foi um susto, foi um grande desafio e aí começou todo esse planejamento. Novembro, dezembro, a gente já começou a comprar equipamentos, porque precisava de rádios especiais para tirar o sinal ao vivo, e tudo importado, e aí tem toda uma parte burocrática, tem a espera, tem a alfândega, tem, enfim, alguns equipamentos chegaram bem perto da Copa do Mundo mesmo. A gente comprou câmera, a gente comprou micro-ondas para tirar sinal ao vivo, a gente transformou toda a plataforma de cobertura em HD, porque era uma exigência, né, da cobertura nacional. Nós contratamos algumas pessoas por períodos curtos, né, que a gente chama de SMOT, é mão de obra temporária. Trouxemos alguns profissionais das outras emissoras, TV Tem. A escolha da equipe que ia participar dessa cobertura não foi uma escolha fácil, porque a gente tinha muita gente, né? Então teve que seguir alguns critérios. Primeiro, como não era uma cobertura da TV Tem de Sorocaba, era uma cobertura da TV Tem, que está presente aí em 4 grandes regiões do estado. Então elas tinham que estar representadas. Esse era o primeiro critério. Depois, o segundo eram repórteres que tinham algum grau de envolvimento com o esporte, alguma simpatia com o esporte, e também um outro critério foi dos repórteres não só fazerem esporte, mas terem um perfil de fazerem matérias locais, matérias aí do dia a dia, o que a gente chama de geral. Era mais um dia, eu estava na redação de Itapetininga, da TV Tem Itapetininga, trabalhando, estava lendo um processo, inclusive, meu chefe me chamou e falou, olha, ele só apontou, ele estava pelo telefone e falou assim, Rússia. A princípio, eu estava fazendo uma série sobre exportação e eu achei que eu ia para a Rússia. A Rússia era o time que eu ia cobrir na Copa. Quando o Matheus Soares acabou montando essa equipe da TV Tem e eu vi que meu nome estava lá nessa equipe, eu fiquei feliz demais. Eu sou neto de japonês, bisneto de italiano e tenho cidadania italiana. E o técnico do Japão é um italiano. Então, para mim, assim, são aspectos interessantes, né, da minha família, inclusive, que a gente vai estar cobrindo junto, né? Por uma questão de logística, até de preparação das matérias, eles chegaram aqui com uma semana de antecedência para as reportagens irem ao ar. Então, eles chegaram aqui numa quarta-feira de manhã, a gente já fez uma reunião com toda a equipe, explicou como seria o trabalho de cada um, já com os detalhes das equipes, né, o que podia, o que não podia fazer, quais eram as normas da FIFA, quais eram as normas da Globo. Estamos as sedes todas e a nossa equipe era a equipe de conteúdo, a equipe de evento, de transmissão, a equipe de engenharia, e a equipe de logística e a equipe da área de informática. Então, cada um falava da sua área e nós foram várias vezes que nós fomos, porque é um exercício mesmo de aprendizado. Desde ensinar como é que o valor da credencial, como é que tem que se apresentar junto ao pessoal da FIFA e tudo mais, até a cobertura de conteúdo, a gente trabalhou com eles. A preparação das matérias específicas para a Copa do Mundo, elas começaram com bastante antecedência. Desde fevereiro a gente conseguiu já emplacar matérias aí em rede. O Ituano também vai se beneficiar e muito da Copa do Mundo aqui no Brasil. Obras aceleradas. Rússia e Japão escolheram Itu como base para a Copa do Mundo. Se depender da gente, a gente vai entrar em todos, até no Globo Rural, com matéria de Copa. A seleção de futebol do Japão está hospedada em Itu, São Paulo. E pertinho dali, no município de Piedade, a colônia que veio de lá está se preparando para assistir aos jogos. Tem gente até procurando parentesco com os jogadores.
Piedade é um município no sudeste de São Paulo com vocação rural, influenciado pela cultura da terra do sol nascente. Assim que a TVT chegou, eu fiquei surpreso com a capacidade de criação de pautas que eles têm. Uma coisa muito interessante, muito boa mesmo. Então, todo dia assim, eu brincava com eles, são duas pessoas que trabalham diretamente com a gente, que é a Luciana e o Matheus. Eu chamava dos dois guerreiros, porque era a TVT estava com seleções não muito fortes, e mesmo assim eles conseguiam pautas alternativas para conseguir entrar nos telejornais e conseguiam entrar. Então foi um trabalho muito interessante que eles fizeram. Nas reuniões de caixa que a gente faz, não tem imagem. No dia a dia, a gente fala com o Jornal Hoje, por meio só do áudio e voz, com o Bom Dia Brasil também. Agora, na Copa do Mundo, vai ser criado um sistema de videoconferências. Então, todos os dias, nós teremos 3 videoconferências com imagem, som e áudio. Então, a gente vai falar com o Brasil inteiro por meio de videoconferência. Eram 10 cidades no total nesse nosso grupo. E aí era a oportunidade que você tinha de vender a reportagem, né, de buscar alguma orientação e de ver o que as outras estavam preparando para você tentar adaptar aqui para o local ou contribuir com o local. Então era assim que funcionava. Então era um diálogo ali e um balcão de vendas. Você tinha que treinar como falar para ser rápido, para não tomar muito tempo. E vendia lá sua matéria e quando era aceita dava um frio na barriga assim, mas é não de medo, mas de alegria de falar, consegui, nossa ideia foi aceita, vamos atrás, vamos fazer bem feito para ficar legal. Sorocaba. Nós fechamos um material em Itu. Itu vai receber a seleção do Japão e também da Rússia. E Itu é uma cidade turística, né, o berço da República. E já recebe uma quantia de 4.000 turistas por mês. E como os japoneses vão vir aqui para Itu, há alguns já aplicativos que podem ser baixados em tablets e também em celulares para comunicação. O material poder mandar até hoje já para avaliação. Quando estava chegando mais próximo da Copa, a gente já foi preparando algumas reportagens de turismo, de dia a dia, de mudança de hábito nas cidades, de preparação das cidades, de adaptação dos locais de treinamento, das cidades, para turistas, para seleções, para jornalistas. Então a gente foi vasculhando mesmo. Ao ser escolhida pela seleção da Argélia como sede, a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, preparou-se com todo cuidado para receber o time de um tradicional país muçulmano. O ritual de orações se repete 5 vezes ao dia, sempre na mesma direção. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, considerada sagrada pelos muçulmanos. A gente entra no meio de um furacão, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tenta não deixar nada passar, a gente não quer que ninguém pense algo que a gente não pensou. Então você foca em dar o seu melhor, em tentar descobrir todas as alternativas, todos os vieses da notícia, para que ninguém dê alguma coisa que você não pensou, entendeu? Então tem que pensar em tudo. A gente montou uma segunda redação em Itu, onde nós montamos também o estúdio. Então foi o estúdio com redação, para a gente poder desafogar. Porque não é só cobertura dos fatos e a quantidade de pessoas, né? Você tem toda uma logística de onde editar, como chegar a matéria. Itu foi escolhida por ter 2 seleções. Nós fomos procurar um local que desse ao mesmo tempo um visual esportivo e um visual jornalístico, que identificasse a cidade. E estava tudo ali, funcionando, no ar, o pessoal uniformizado, as matérias entrando, link chamando ao vivo, tudo que a gente programou durante 6 meses, ali entrou. Então, por isso, o coração bateu mais forte. Hoje é mais ou menos aquele, sabe, acho que quando você compra um presente e vai montando uma cesta e vai dar pra pessoa, é hoje isso, sabe, aquela sensação de, será que ela vai gostar? Será que o pessoal em casa vai gostar, vai entender isso que a gente fez, tudo, apresentar todos esses repórteres, essa equipe, todo esse trabalho que está sendo feito, então é mais ou menos isso. Olá, boa tarde, tudo beleza com você?
você, o Tem Esporte está no ar, lógico. Você já percebeu? Um estúdio diferente do normal. Saímos do estúdio do Tem Esporte em Sorocaba para o estúdio aqui em Itu. Olha a vista privilegiada desse estúdio aqui do lado do estádio Novelli Júnior, centro de treinamento do ituano que vai ser utilizado pela Rússia antes e durante a Copa. Bom, a estreia do Tem Esporte, da nossa cobertura lá do estúdio em Itu, foi, como toda estreia, tensa. É tempo de VT para afinar, é matéria, aperta daqui, é um vivo, é um áudio que você não escuta, é um microfone que está aparecendo. É tudo isso que além da televisão, além do conteúdo, tem toda a parte estética, né? Então é isso que conta. Então a gente sabe que são os estresses que tem aí, mas vale a pena. Se tudo sair bem no ar, tá valendo a pena. Mas acabou o programa dando certo. E aí, como a gente fala, depois que levantou o voo, é só seguir com o avião. Das 4 seleções que vão ficar aqui na área de cobertura da TVT de Sorocaba, essa é a primeira seleção que chega, né? Então é bacana porque já damos um start aí ao nosso trabalho, né? Jornalístico na cobertura. Então a gente trabalhava com a expectativa, agora a gente já trabalha com o que está acontecendo, né? Com o real. Então acho que vai dar uma outra adrenalina no nosso trabalho. Vai começar o ritmo de Copa mesmo. Então a gente chegou bem cedo, às 6 da manhã a gente já estava aqui e estamos aguardando a chegada da delegação, né? Ansiedade, porque tinha aí equipe da Coreia do Sul, né, equipe de televisão da Coreia do Sul, equipes de imprensa da Rússia também. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta, de fato, numa cobertura internacional, mesmo estando no nosso país. A melhor imagem é ser diferente dos outros, né? Você tem que estar sempre procurando. Às vezes eu tô aqui na frente do hotel, como a gente chegou mais cedo, eu fiz várias imagens diferenciadas que eu vou passando às vezes pro repórter, falar, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós chegamos 6h30, porque a gente entra ao vivo no Tem Notícia, na segunda edição, falando sobre a chegada da seleção de Honduras. E agora são 10 para as 11 da noite e a gente está aqui esperando ainda. E não tem aonde sentar, não tem água, não tem banheiro. São situações complicadas, assim. Não é sempre que acontece, mas na nossa profissão esse tipo de situação acontece de vez em quando. Uma segunda-feira, tarde da noite, frio, e o jornalista, você sabe, não tem hora para comer, não tem hora para almoçar, jantar, aquela correria. Então foi muito bem-vindo um bolinho do seu Sabino. Tive a oportunidade de conhecer o Alan da TVT de Bauru
Ele falou, aonde eu faço alguma coisa para, né? Para forrar o estômago. Aí eu tomei a liberdade de oferecer para ela. Eu tenho algumas coisas, posso trazer, vou ofendê-los? Eu falei, não, pelo contrário. Aí sim, mas bem alimentado ficou mais fácil de esperar por mais um tempo. Até que exatamente às 11h50. Lá está o ônibus oficial da FIFA, trazendo os hondurenhos que chegaram a Porto Feliz, a nova casa de Honduras na Copa do Mundo. Nós tivemos que ser ágeis aí para poder acompanhar as seleções, porque a gente sabia que em algum momento elas iam sair da concentração sem avisar e iam fazer alguma coisa. E isso poderia ser o grande diferencial de uma reportagem, não só ficar no treino, mas no que esses atletas iriam fazer. E teve um dia que aconteceu isso. A seleção a seleção do Japão decidiu dar um passeio no shopping. E a gente estava com uma equipe fazendo, e não era um horário de treino, não era um horário que estava marcado, mas a gente tinha um repórter no Globoesporte.com fazendo um plantão ali na frente. E assim que ele viu o ônibus da seleção saindo com alguns jogadores, ele avisou a redação. Nós estávamos com 2 equipes acompanhando um treino da Rússia no estádio, Novelli Júnior. Deslocamos uma equipe para cobrir essa seleção. E os jogadores foram passear no shopping em Itu. E aí a gente correu para lá, a equipe foi o repórter cinematográfico e uma produtora. O repórter e o repórter cinematográfico foram acompanhando, tentaram acompanhar meio de longe, até porque já tinham sido alertados pela segurança do shopping para não se aproximarem muito dos jogadores. Mas a nossa produtora, aí teve aquele pulo do gato do jornalista. Aí eu estava com o uniforme da Copa e não conseguia chegar tão perto porque eles me identificavam fácil, né? Aí eu fui até uma loja, comprei uma blusa, troquei a blusa e me passei por uma torcedora que estava querendo acompanhar a compra deles, né? E aí que deu certo, eu gravei com o celular, eles fazendo essa compra da paçoquinha. E foi essa imagem com essa imagem que a gente conseguiu entrar no jornal hoje. Vamos então falar dos japoneses que estão treinando em Itu, no interior de São Paulo. E nesse intervalo de treinos, de exercícios, eles fugiram da concentração para fazer compras. E olha só o que eles compraram. Nada de sushi ou sashimi. Os jogadores da seleção japonesa foram direto para a prateleira de paçoquinha. Esse doce de amendoim que nós brasileiros adoramos. A única dificuldade mesmo foi com a Rússia, porque a Rússia ficou muito brava com a posição do nosso estúdio lá em Itu, que tinha a visão completa dos 2 campos de treinamento. A Rússia ficou com medo de que a gente fizesse imagens não autorizadas, que a gente fosse passar essas imagens para a TV da Bélgica, para a TV da Coreia do Sul, que eram adversárias da Rússia na primeira fase. A Rússia chegou a ser até um certo momento muito ríspida com a gente, né, com os nossos profissionais lá, dizendo que não autorizaria o trabalho, as imagens, mas a gente conseguiu negociar e dentro daquela regra dos 15 minutos, né, que eles tinham essa regra para toda a imprensa, dentro dos 15 minutos permitidos a gente fazia imagem, a gente não tinha acesso à sala de imprensa, mas aí vem aquele jeitinho brasileiro, que não foi um jeitinho brasileiro, que estava todo dentro da regra. O site, o Globoesporte.com, nosso tinha um repórter com credenciamento FIFA, com uma câmera de vídeo e microfone. Então, a gente fazia imagem do treino e o repórter do site gravava a coletiva. Então, a gente tinha o treino e a imagem da coletiva, tinha a matéria pronta. Quando a gente avisou o pessoal que eles participariam da Copa, logo vinha o aviso, olha, mas é um mês fora de casa. Nós não sabemos quando a gente vai conseguir ter folga para você voltar para casa. Alguns moravam alguns moravam em São José do Rio Preto, outros moravam em Bauru, não é aqui do lado de Sorocaba, né? Então isso demanda tempo com família, com criança pequena, né? Mas pessoal, vamos embora, é para fazer, vamos lá, né? Então, mas claro que a família nessas semanas ficou um pouquinho mais espectadora da gente, né, do que no dia a dia. Deixei mulher e filho lá, mas fico um mês pelo menos
na casa da mamãe de novo, né? Os pais já me falaram, avisa a gente quando for passar no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, onde se for passar, já avisa a gente. Também mostrei um crachá que eu estou credenciado pela FIFA para os meus filhos, eles se empolgaram, então assim, eu acho que todo mundo está respirando, né, os familiares nossos. A Rússia estava chegou um WhatsApp da minha mulher dizendo que meu filho está com dor de ouvido, mas que ele está bem, mas não dormiu bem à noite, mas está tudo bem. Então assim, a família acaba ficando via Facebook, via FaceTime, via as redes sociais e os programas de mensagem instantânea acabam aproximando a família, mas não é a mesma coisa, né? Igual o jogador, né, da seleção lá que está jogando, representando, né, o país, a gente está representando também, porque a gente está trazendo o dia a dia, as informações de uma seleção e a família, óbvio, fica muito feliz, fica muito contente, ainda mais que agora tô pertinho de casa, tô em casa, né, tô em Sorocaba voltei para Sorocaba para fazer a cobertura da Copa do Mundo. Para mim e para a família realmente é mais que especial. É uma honra muito grande, né? Felicidade ver um filho da gente fazendo aquilo que ele gosta, sente orgulho, é claro, cada vez mais. Legal, Douglas, boa tarde a todos. Olha, muitos curiosos aparecem por aqui para ver se conseguem espiar o treino, mas o treino é lá embaixo do campo, não dá para ver. O time já está treinando sim, não tem muita moleza. Quando a gente definiu as equipes que viriam participar da cobertura, como metade praticamente desses repórteres eram de fora de Sorocaba, não moravam aqui, então se definiu que eles ficariam num hotel nesse mês todo. Então todos ficaram num hotel. Até uma parte logística mais fácil, né? Porque aí já sairiam com as viaturas, né? Já teriam esse deslocamento tal para ir do hotel aqui em Sorocaba para a emissora, pegar o equipamento e aí irem para o treino, seja fosse em Sorocaba, em Itu ou em Porto Feliz. Todo mundo ficou no mesmo hotel, virou o segundo QG ali da Copa, virou o hotel. O pessoal já estava com saudade da Copa já no último dia, né? Nessa última transmissão nossa, né? Porque todo mundo já estava avisado que tinha que voltar para casa, que já ia deixar o hotel, ia acabar aquele dia a dia, né? E o pessoal falava, puxa vida, mas foi tão bom, passou tão rápido, né? Apesar da carga horária, às vezes, alguns dias, né? Assim, bem puxada, né? Porque tinha um treino, mas tinha que fechar as matérias, mais de uma por dia, acompanhar toda a movimentação. E ficar lá mesmo, né, acompanhando o dia a dia se acontecer alguma coisa. Mas o pessoal foi... O último programa, eu posso dizer que o pessoal já participou do último programa com um gostinho de saudade já. É cansativo, mas eu vou sentir muita saudade, assim. É uma pena, né? Acho que tem uma palavra assim, ó, ufa. Eu fico até um pouco, né? Fica uma coisinha aquele melancólico, assim, pô, agora não tem mais e tal, mas sabe que é legal, sempre que tiver uma cobertura, uma coisa legal, dá pra pensar em novos produtos, em novos projetos, pra sair também do estúdio tradicional. Mas agora voltar pro estúdiozinho lá, nosso querido estúdio amarelinho e tal. Foi um prazer falar de Copa do Mundo com vocês aqui de Itu. A gente se despede. Uma ótima tarde, um bom fim de semana e vai Brasil rumo às quartas. Vai pra cima do Chile. Tchau. Valeu, It, valeu, Bonato, valeu nossa alegre do estúdio aí, valeu, Vidal, valeu, Massa. Deu muito orgulho fazer parte dessa cobertura e parte da Copa do Mundo, que é um evento, né, mundial, um sonho para quem faz jornalismo esportivo, naquele sonho do garotinho, do estudante, depois do profissional, de você fazer parte daquilo e de ver a Copa ali de perto de alguma maneira. A gente brincou no final, quando acabou, né, que seja a primeira de muitas outras nossas. É algo que a gente vai contar para o resto da vida. Que lá em 2014, quando teve aquela Copa no Brasil, a gente participou.